E acontece na próxima semana a Mostra de Artes Cênicas do Campus Natal Central. Os alunos dos segundos anos dos cursos técnicos integrados estão preparando os últimos detalhes para não fazer feio na hora do espetáculo. Veja só. Luz, cenário, sonoplastia, texto e interpretação. Tudo deve estar em ordem para encantar o público. E para que tudo saia como planejado, ensaiar é fundamental. A gente tem conhecimento de diversos aspectos da arte, desde a história das artes cênicas, o que são as artes cênicas e as funções que são aplicadas principalmente no teatro. Falta menos de um mês para a apresentação oficial. A Mostra de Artes Cênicas do IFRN este ano acontece nos dias 11, 12 e 13 de março. A mostra encerra as atividades da disciplina de arte. Durante 3 dias de espetáculos, os grupos se dividirão entre drama e comédia em espetáculo aberto ao público. A mostra faz parte da disciplina de artes cênicas, né? Ela é um processo da disciplina. E a disciplina ela conclui com essa mostra. Mas desde o início do semestre, os meninos vêm desenvolvendo os conhecimentos sobre a criação do espetáculo teatral e sobre o teatro. No auditório Pedro Silveira e Sá Leitão, no campus Natal Central, a professora de artes e coordenadora da mostra avalia o desempenho e passa as últimas orientações durante os ensaios. Nós vamos desenvolver uma experiência. Essa experiência é o teatro que vai se apresentar na mostra, que é uma mostra aberta, né? E ela tem como intuito isso, né? Trazer a experiência do teatro, porque teatro vai ser naquele dia da mostra em que os alunos vão estar apresentando o espetáculo. Aqui, equipe técnica e atores colocam em prática o que aprenderam em sala de aula. Tudo é feito pelos alunos, do figurino ao roteiro. Para dominar a linguagem em todos os elementos da composição cênica, como cenário, sonoplastia, iluminação e figurino, o segundo semestre letivo da disciplina de artes é todo voltado para a arte cênica, como explica Marinalva Moura. No segundo bimestre, esse espaço aqui, que é o espaço do auditório, vira um laboratório de criação de um espetáculo para que compreenda como essa arte aconteça e como essa linguagem, porque o teatro trabalha aqui muito mais no intuito da linguagem. Vinícius é responsável pela sonoplastia da comédia. Toda insanidade será castigada. O aluno destaca que durante a disciplina aprendeu a apreciar a arte. Está sendo ótima, uma experiência bem trabalhosa, na verdade, porque ela cobra muito da gente, mas deu pra ter uma noção de várias coisas, tipo, pelo menos na sonoplastia, do que música colocar pra trazer tal sensação e coisas assim. Eu vou levar com certeza muita coisa pra vida daqui, porque apreciar o teatro, eu tô aprendendo a apreciar aqui, na verdade. Além de descortinar o universo teatral para esses meninos e meninas, a encenação no palco ensina mais do que técnica. A lidar com o grupo e ter mais responsabilidades, pensar no outro, porque não dá para fazer teatro uma pessoa só. É ser capaz de ter contato com a cultura, não só da nossa região, mas de diversos lugares. Elis, você não pode morrer, Elis. E para falar um pouco mais sobre esses danos que podem acontecer por causa de algumas atitudes nas redes sociais e na internet, nós conversamos agora com o professor Rocco Nelson, que é professor de Direito do Campus Natal Central e também do Campus João Câmara. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Gabriela, obrigado pelo convite, prazer estar aqui no seu programa. Professor, para começar, que tipos de ações que acontecem na internet que podem causar uma causa judicial? Das mais variados tipos. Uma publicação no Facebook de forma indevida, uma publicação que tenha um caráter vexatório, a captação de uma imagem sem autorização do autor, a gravação de um áudio de uma palestra, de uma conversa também não autorizada que você posta na internet. E nesse contexto, não raras vezes por causa da facilidade que a mídia nos permite, você tem uma sala fechada, às vezes só para denegrir a imagem de um colega de trabalho, de um colega de sala de aula. Você tem a possibilidade de ter um grupo fechado no WhatsApp para fazer brincadeiras que vão acima da mera brincadeira em si, que vem por denegrir a imagem de alguém, gerando às vezes um bullying, um assédio moral.
Professor, e quais são as penas que as pessoas... Qual punição legal que a pessoa pode ter? As penas civil e penal? No momento que eu tenho essa invasão da privacidade, seja numa captação indevida de imagem, seja num comentário vexatório àquela pessoa, eu tenho desde de uma responsabilidade civil e uma responsabilidade penal. Ao falar de uma imagem, da honra, da privacidade de alguém, eu estou falando do direito de personalidade. Que é direito a ter o seu nome preservado, ter a sua imagem preservada. E nessa invasão, lesão à personalidade, eu posso adentrar tanto na seara civil, onde você vai entrar com ação por danos morais e materiais, dependendo do contexto. Posso ir para a esfera penal, onde eu posso falar de crime de calúnia, difamação ou mesmo injúria. E uma parte trabalhista, se eu estou em ambiente de trabalho, tenho essa situação vexatória de comprometer a imagem do colega perante os demais, posso falar desde uma assédio moral, que acaba por gerar mesmo uma demissão sem justa causa, e a própria empresa ser responsabilizada pelo ato daquele funcionário. Posso falar na parte do direito civil, especificamente nessa várias civis, onde você adentra com essa ação moral por causa de uma cobrança indevida. Houve casos de um representante cobrar uma cliente de forma indevida, chamando ela de velhaca, porque ela não pagou em tempo hábil, no local de trabalho dessa cliente. O direito de cobrar é lícito, todavia, a forma como cobrou, esse abuso de direito que é punido. Essa pessoa veio entrar posteriormente com ação judicial pedindo 4 mil de danos, o qual o juiz concedeu. Ou seja, ele estava pedindo 900, sai agora com débito de R$ 3.100. Professor, e o senhor falou agora sobre calúnia e difamação. Qual a diferença desses dois termos? Calúnia e difamação, a diferença está no tipo de fato que eu exponho do terceiro. Na calúnia eu estou falando de um fato que descreve um fato típico, um fato criminoso. Como se eu estivesse falando, Gabriela furtou o equipamento da reportagem. Estou especificando uma conduta, verdadeira ou falsa, não importa aqui nesse contexto, tipificado como furto, uma conduta criminosa. Já na difamação, é a exposição desse fato para terceiros. Veja, eu estou comprometendo que é sua honra objetiva, o que as outras pessoas pensam de você. Na difamação, eu descrevo um fato do qual eu estou comprometendo a sua honra objetiva, que não é um crime. Gabriela é alcoólatra, Gabriela sai com vários homens. Esse contexto, não importa se verdadeiro ou não, que eu fale ao terceiro, espalhe ao terceiro que não é um crime, que eu não tipifico como fato criminoso. A calúnia para difamação é exatamente isso. Um é tido como crime e o outro fato que eu exponho do terceiro não é criminoso. E a pena é bem parecida também. Professor, outra coisa que acontece bastante são os plágios, principalmente em trabalhos acadêmicos, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V na língua da garotada. A que ponto pode chegar esse tipo de ação e a pena que os seus alunos podem causar por plágio? Se o professor pegar, veja, tem uma conduta antiética coibida ou prevista em todo o regimento escolar. Desde o professor anular a prova, e o mais correto é instaurar um processo administrativo contra esse aluno, para receber desde uma advertência, uma suspensão pela conduta. E ao falar de um plágio, de uma cola nesse contexto, as pessoas não têm a noção da gravidade disso. Veja, eu estou plagiando, eu estou violando do direito autoral de um terceiro. Mais do que esse processo administrativo que eu tenho uma advertência, a advertência é essa, que vai para o estoque escolar, vale ressaltar. Eu tenho uma situação de esse terceiro, que teve seus direitos autorais violados, entrar com ação civil por danos morais contra aquele, por estar usando um trabalho... Por ter plagiado sobre o trabalho. Houve casos mesmos mais sérios de um grupo de pesquisa em São Paulo, onde havia um professor, aluno que estava pegando o doutorado e outro o mestrado, que ao publicar sua tese, anos depois, descobriu uma simples imagem
que ele retirou de um livro que ele não especificou a referência. Veio a perder o seu doutorado, 4 anos de estudo, por causa de uma única imagem não referenciada, não citada. Os demais colegas que tinham conseguido o título de mestre perderam o mestrado, por causa de uma única imagem não referenciada. Eu estou pegando um trabalho seu e dizendo que é meu. Essa consequência, isso é gigantesca. E ao jogar isso na mídia, nas redes sociais, você tem como localizar esse tipo de plágio facilmente. É um trabalho meu publicado eletronicamente, que alguém publicou no TCC e não fez referência. Ok, professor. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu espero que o pessoal de casa tenha entendido um pouco a gravidade que é fazer algumas coisas indevidas, que não são éticas, nas mídias sociais e também em trabalhos acadêmicos. Obrigado pelo convite. E o mais importante é que as pessoas tenham consciência do comportamento ético que eu tenho que ter em mídia social. Não, às vezes, a gente pensa que é uma mera brincadeira e com a tecnologia isso, o mundo hoje tornou-se plano. E há repercussões, o que antigamente era para 50 pessoas, hoje atinge um público de 50 milhões. E o dano que se espalha, às vezes você não tem noção dessas consequências. É como se fosse um vidro que quebrar e não tem como você juntar os cacos. Exatamente. Tá bom, professor. Obrigada pela sua participação. E é isso, fiquem atentos então ao que você coloca na internet e também quando você for fazer as pesquisas para trabalhos acadêmicos.